Dizer, em primeiro lugar, que falar sobre sexualidade com jovens é compreender cada indivíduo nas suas características particulares, nas suas vontades, nas suas certezas e dúvidas. A educação sexual é em si uma oportunidade para a educação em geral, uma vez que aborda temas cruciais como o respeito por si mesmo e pela outra pessoa, a recusa de todas as formas de violência, sobretudo a violência no campo da sexualidade, a igualdade de direitos entre mulheres e homens, a importância da comunicação e do envolvimento afetivo, a promoção da saúde mental e física, a discussão de sentimentos, atitudes e comportamentos responsáveis, a compreensão de emoções, das diferenças, dos contextos familiares e sociais e da heterogeneidade das adolescências e da sexualidade como algo que não é estanque, nem heteronormativo, muito menos vivido de forma similar por cada pessoa. Falar sobre sexualidade com jovens é dar abertura para a descoberta dessa mesma sexualidade numa perspectiva de conhecimento do corpo, das suas limitações e desejos, tendo em conta as características específicas das raparigas e dos rapazes, sem esquecer a existência das pessoas intersexo e do espectro imenso de identidades de género. No fundo, falar de sexualidade é formar pessoas, adultos e adultas do amanhã, cujo bem-estar físico, mental e social também depende de uma sexualidade realizada, informada e segura. Passo então a palavra às nossas oradoras. Se calhar começamos pela Carmo, depois a Tânia e por fim abrimos debate às perguntas que as pessoas queiram colocar. Está bem? Obrigada. Uma educação sexual é uma aprendizagem contínua ao longo da vida sobre sexo, sexualidade, emoções, relações, saúde sexual e a própria pessoa. Eu gosto muito, é muito caro este conceito, que é o conceito de cidadania íntima, que foi desenvolvido pelo Kenneth Plummer em 2000 e pelo Jeffrey Weeks em 98, que pressupõe uma igualdade de status, direitos, poderes, ou seja, a compreensão comum do conceito de consentimento e das consequências das suas ações, principalmente nos âmbitos relacionais e de comportamentos sexuais. É um conceito que é aplicável numa sociedade de pleno direito. É muito importante perceber que falar de educação sexual e falar de sexualidade com jovens não pode excluir falar de uma série de estruturas de opressões que se relacionam na base com isto, ou seja, é impossível falar de sexualidade sem falar de patriarcado, sem falar de classismo, sem falar de racismo, sem falar de capacitismo. Prazer é, então, uma questão de saúde, um direito e sabemos que importa, por estudos, no uso de barreiras de proteção, ou seja, se nós ensinarmos como ter mais prazer com barreiras de proteção, está comprovado que as pessoas vão usar mais barreiras de proteção, portanto, às vezes, uma simples informação de como usar lubrificantes e barreiras de proteção pode ser e como isso poderá dar mais prazer, pode ser uma informação preciosa. O prazer importa como forma de lidar com trauma e dor e o prazer importa como ferramenta fulcral no ensino de autodeterminação e consentimento. Fala em educação sexual nas escolas, muitos pais temem porque vou ensinar para fazer sexo e os miúdos vão querer mais fazer sexo, e o que se percebe é que é exatamente o contrário. Quando há uma informação aberta, quando há uma comunicação aberta sobre estas temáticas, as crianças, os jovens, os adolescentes sentem-se muito mais tranquilos e poderão ter as suas práticas, explorar a sua vida sexual de uma forma muito mais segura e inclusive com uma maior abertura para falar com os adultos sobre as dúvidas que lhes surjam. A educação sexual está legislada e tudo mais, mas a verdade é que ela ainda não estou a dizer em todas as escolas, mas em muitas escolas ela não acontece. E eu consigo compreender que aqueles professores que me traziam os miúdos não estavam preparados para fazer essa educação sexual. Tem de haver uma educação dos educadores. Porque se os educadores não sabem como intervir, só têm a sua experiência pessoal para falar, não têm como transmitir estes conhecimentos e muitas vezes não estão à vontade para fazê-lo. Quanto é importante criar estes espaços de conversa
em que há alguém entendido no assunto que possa e que esteja à vontade com os temas para orientar, trouxe-me também esta consciência da importância de educar os educadores, porque eles de facto não estão preparados para, e não estão, e quem os pode censurar, não é? Como é que um professor de matemática de 60 anos de repente vai ensinar sobre sexualidade, quando ele próprio não está à vontade com esse tema? Não é fácil, portanto a importância aqui desta educação de educadores e a importância também de educar muito para a empatia, ou seja, precisamente para esta consciência de diversidade, de quantidade de formas de viver a nossa sexualidade e o nosso género que existem, e para a empatia, porque a diferença não é um problema. Esta noção de a diferença é inclusive uma mais-valia. É esta diferença entre todos, entre todas, que enriquece as nossas relações, que enriquece o nosso mundo. Portanto, trazer aqui esta consciência, eu acho que são coisas muito importantes quando se trabalha com jovens. Também a educação sexual, que deve ser inclusiva de base, e eu também defendo isso plenamente, tendo em conta toda a diversidade que nos caracteriza enquanto seres humanos. Entender que o prazer é uma questão de saúde e um direito, e que é necessário haver a capacidade de comunicação do consentimento. Vou passar então a abrir debate. Quem quiser colocar questões, está à vontade. A preocupação quando se fala de educar para a sexualidade e desta ideia de educação sexual, a própria lei de educação sexual no contexto escolar e daquilo que se implica a nível do nosso país é até bastante bastante boa comparativamente a muitas outras no contexto internacional. O que eu sinto uma certa dificuldade é precisamente aquilo que historicamente se fala da questão da educação sexual para uma perspectiva mais tecnicista, que é legítima, que é importante tê-la, nomeadamente da prevenção da gravidez na adolescência, entre outros temas que foram sempre considerados, mas que de facto a sensação que eu tenho de maior pujança no que toca às questões da educação sexual é precisamente esta tónica que leva a sexualidade a um desafio muito maior daquilo que é pensar todas as estruturas. E pensar as estruturas é, como, no meu ponto de vista, como a Tânia, como a Carmen falavam, que era de mexer nas estruturas, quer seja do próprio prazer que nós possamos ter ou não, quer mesmo de como é que nós pensamos a própria sexualidade numa perspectiva efetivamente feminista. E então o que eu questiono, isto é um desafio, por isso é que era um comentário meio pergunta, meio com muitas coisas, e é um tema que acho que traz muito, que é o desafio de quem trabalha estas dimensões, ter formação e ter questionamento até interno de pensar o que é que isto nos leva, nos nossos desafios e nas nossas práticas, porque, por exemplo, quando nós pensamos no próprio processo de masturbação, e nós pensamos, por exemplo, masturbação clitoriana para quem tem, por exemplo, vulva, não é? Ou nesta construção mais cisgénero, mas depois podemos pegar nas questões trans, nomeadamente, por exemplo, aqui não falou-se, ou melhor, a Carmen falou isto no início, mas, por exemplo, há mulheres trans que têm vaginas, não é? E que têm vaginas operadas numa construção, não é? Que têm vaginas e que muitas vezes também têm direito ao prazer. E como é que isto é trazido, por exemplo, depois de fazer uma cirurgia em que lhes são colocadas, por exemplo, a ideia de que tem que haver masturbação precisamente para não haver fecho do canal vaginal. Acho que a riqueza deste espaço é precisamente este desafio, que é colocar pessoas com diferentes perspectivas e em diferentes lugares, poderem construir sociedades e prazeres e desejos de forma mais inclusiva, digamos assim. Mas há muito a explorar sobre sexualidade, há muito a explorar de sexualidade mais ampla daquilo que implica a diversidade, e que depois o que eu tenho receio é que nas escolas se continuem a construir esta ideia de uma educação sexual mais tecnicista e que lhe tirem a pujança que é precisamente não só das leis que temos, mas daquilo que, por exemplo, a Susana Ribeiro também falava de várias vezes, quer dizer, eu entendo a questão da cirurgia que a Carmen traz em relação à pessoa com 80 anos que fez uma cirurgia, mas o subversivo que isso também é aos 80 anos fazê-lo, que coragem, não é? Quer dizer, eu acho que isto eu queria ser uma mulher dessas, não sei se fazer a cirurgia, não é? Mas que tivesse uma pujança ou uma coisa qualquer, nem que seja aos 80 anos, mas pelo menos de bem-estar, independentemente se tivesse ou não tivesse prazer, ou para interessante haver workshops, haver debates, haver o que fosse, assim, um conjunto de ações,
que de facto pudesse explorar a sexualidade na potencialidade que ela traz, não é? De diferentes grupos, diferentes pessoas, diferentes know-hows de diferentes pessoas, que eu acho que traria uma pujança ao debate. Efetivamente, a existência da lei é algo fundamental. A questão é que ela na prática ainda não é uma realidade, não é? Efetivamente há associações como a APF que já há anos anda a fazer este trabalho. Nós, enquanto técnicas do projeto Artemis+, o projeto de prevenção primária de violência e promoção da igualdade, de alguma forma vamos trabalhando também estas questões. No entanto, é isso, ainda parece que só algumas pessoas beneficiam desta possibilidade de refletir sobre estes temas, e como a educação sexual é uma questão de direito, mas no percurso que tenho feito, mesmo no âmbito da tese de mestrado, sobre violência sexual na intimidade, uma das questões que me surgiu foi exatamente esta dupla, como é que se diz, a dupla sexualidade. Portanto, há uma sexualidade para homens e uma outra forma de viver a sexualidade nas mulheres, e como isto é fator de haver violência sexual, e muitas vezes essa violência nem sequer ser reconhecida, como já foi aqui trazido pela Lia, se não me engano. E é isso, parece-me que há uma luta que iniciamos já na segunda vaga, portanto na segunda vaga dos feminismos, a reivindicação do corpo, e essa luta ainda não foi conquistada. A partir desse momento, portanto, eu acredito que só na conquista desse direito, nesta autodeterminação sexual, é que vamos efetivamente viver a nossa vida e a nossa sexualidade, seja ela de que forma for, de forma saudável. É isso, muito obrigada. Muito obrigada a